Falar sobre inimputabilidade é um tema bastante complexo, muito complexo, mas também de grande importância. É complexo porque, por favor, eu estou a ver-vos aqui com papel e caneta. Anotem algumas coisas que eu vou dizer. É complexo porque não existe uma área específica dentro das ciências ou da ciência de psicologia que trata sobre criança e desenvolvimento. Mas quando nós falamos de inimputabilidade, algumas teorias se debruçam ou tratam em relação a este assunto, que são as teorias de desenvolvimento e as teorias sociais. Nós temos aqui psicólogos sociais e também psicólogos educacionais. Então, dentro das teorias de desenvolvimento, nós vamos ver alguns psicólogos conhecidos como o Jean Piaget, Erik Erikson, até o Freud. Eles são desenvolvimentistas. Então, podemos, por exemplo, falar do Jean Piaget, que ele vai ver a fase de desenvolvimento cognitivo, a fase de desenvolvimento motor e a fase de desenvolvimento afetivo. Entretanto, toda criança, antes de ser adulto, passa por várias fases. Quando existem certas fases puladas, cria recalque, algo guardado, mas está no inconsciente. E existem fases puladas onde há um processo em que a criança não vive o seu estado de criança, passa a exercer coisas de adulto. Então, é aqui onde o tema se torna interessante. O crime, os meus colegas falaram tão bem de imputabilidade e inimputabilidade. O crime, enquanto um ato bárbaro, choca a sociedade, choca a família. Uma criança de 14 anos pega na faca, como disse o doutor, e mata o seu pai. Choca a família, choca a sociedade, não choca? Cria comoção, não é isso? Uma criança de 14 anos e viola, um rapaz de 14 anos viola uma menina de 8 anos. É um escândalo social, não é um escândalo? É. Então, isto provoca uma desestrutura social. E existe uma organização social. E essa organização social é o Estado. E o Estado tem o poder de te punir quando cometes um crime. Se tu cometes o crime, quando o juiz penaliza, é o Estado que está a penalizar. Porque o Estado tem o poder executivo, legislativo e judicial. Entretanto, quando esta criança comete um crime, nós estamos diante de uma perturbação comportamental na esfera social. Aqui entram as teorias de desenvolvimento social, porque nós temos desenvolvimento primário e desenvolvimento secundário. Se esta criança não é bem educada na base, socialmente, vai ter consequências. É ou não é? É ou não é? Então é aqui onde entra a inimputabilidade. Fazemos um frente a frente com as teorias de desenvolvimento social. Se um adulto não tem carta de condução e comete um acidente, nós dissemos, vai resolver. Ele vai arcar com as consequências. Mas quando é a criança de 14 anos a pegar num carro, numa moto e comete acidente, há uma pergunta que paira no ar. Quem é o pai dessa criança? Quem são os educadores dessa criança? Isto aqui é socialização primária. Então nós já saímos de alguma coisa estatal para alguma coisa social. Até aqui eu estava a tentar trazer a contextualização para fazermos um frente a frente e entendermos o quão esse tema é complexo e que no final do dia casa.
se nós não conseguimos educar as nossas crianças, uma criança de 14 anos que é colocada, por exemplo, a assistir filmes de adulto, uma criança de 13 anos que é colocada a fazer trabalhos que se calhar ele, com aquela idade deveria estar a fazer outra coisa. O que é que nós esperamos? Haverá uma normalização deste comportamento. Não existe, por experiência, no atendimento clínico, quando me chega alguém com depressão, sempre vai contar a história da família lá atrás. Sempre vai dizer, porque papá, porque mamã. Não existe ninguém sem depressão que não tenha passado por uma humilhação dentro da família. Então estamos a dizer que todos os nossos problemas mentais têm base na família. Não existe. Na minha experiência de atendimento clínico, tem sempre papá, tem mamã, tem vovô, tem cuidador lá atrás. Então nós precisamos preparar os pais para que sejam pais, que não sejam só encarregados de educação para pagar escola, comprar comida. Mas a criança aprende lá embaixo sobre amor, sobre respeito, sobre isto aqui não se faz, isto aqui se faz. Então nós entramos aqui numa esfera de disfuncionalidade das famílias. Eu cedi uma entrevista, por acaso está na minha página, em relação ao disfuncionamento da família como causa dos distúrbios emocionais que nós temos nos adolescentes e jovens. Então nós temos um disfuncionamento familiar. Aqui conseguimos ver o quão esta criança foi educada ou não foi educada. Nós precisamos preparar os pais no sentido de que eles percebam que ser pai é mais do que dar presentes, ser pai é mais do que oferecer dinheiro, ser mãe, ser pai é mais do que alguma coisa material, é imaterial, porque quando isso não acontece, nós vamos ter crianças a cometerem crimes. Vamos ter crianças a cometerem crimes. E para o tratamento, como disse o colega, o Dr. Fernando, podemos já fazer aqui um abrir de aspas. Eu estava muito atenta na apresentação dos colegas e realmente é o que eu já pensava, é o que eu já vinha revisitando, que nós temos uma penalização, um sistema de penalização específico, né? Um sistema de penalização estrutural, ou seja, quando um juiz coloca uma lei de que quem viola a outra pessoa precisa ser punida, ele está a tentar regular a sociedade no sentido de que não haja violação sexual. Mas nós precisamos entender a transcendência dessas leis e nos responsabilizarmos por aquilo que é o nosso papel lá na base, lá na socialização primária. Então aqui nós transcendemos. Nós transcendemos aquilo que deve ser punível pela lei para aquilo que deve ser prestado por este indivíduo dentro da família. Ou seja, antes dele responder na lei, ele tem que responder na família. É a família que tem a função de estruturar, de educar e de corrigir. Nenhum pai tem a obrigação de agradar uma criança. O papel da família é corrigir, ensinar um indivíduo a saber perder, a aceitar perda, a saber ganhar. Esse é o papel da família. Saber perder, está tudo bem, e superar isso. Quando estas coisas não acontecem, é aí onde nós dissemos que esta família não é funcional. E quando a família não é funcional, nós vamos ter crimes a serem realizados por menores. Então, é basicamente isto que eu queria deixar ficar. Parece que esfriei a sala, não sei. Muito obrigada pela atenção dispensada.